Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Vamos retomar o grupo de estudos Hegel na leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Nós realizamos a leitura da introdução em 2020 e agora retomamos a leitura do texto a partir da primeira parte. Vamos adentrar na ciência da lógica propriamente dita. Essa parte que nós vamos iniciar, ela inicia no parágrafo 19. Estamos analisando a partir da versão da tradução do Paulo Menezes, das edições Loyola. E o parágrafo 19 reza: a lógica é a ciência da ideia pura, ou seja, da ideia do elemento abstrato do pensar. A nota esclarece. Vale para essa determinação, como para as outras contidas nesse conceito preliminar, o mesmo que vale para os conceitos apresentados previamente sobre a filosofia em geral. A saber, que são determinações extraídas da visão geral do todo e de acordo com ela. Pode-se bem dizer que a lógica é a ciência do pensar, de suas determinações e leis, mas o pensar como tal constitui somente a determinidade universal, ou o elemento no qual está a ideia enquanto lógica. A ideia é o pensar, não como pensar formal, mas como totalidade, em desenvolvimento de suas determinações e leis próprias, que a ideia dá a si mesma, e não que já tem e encontra em si mesma. A lógica é a ciência mais difícil, na medida em que não trata com intuições, nem mesmo como a geometria, com representações sensíveis abstratas, mas com puras abstrações, e exige uma força e perícia para retirar-se ao pensamento puro, para mantê-lo com firmeza e para mover-se dentro dele. De outro lado, poderia ser vista a lógica como a mais fácil, pois o conteúdo não é senão o próprio pensar e suas determinações correntes. E estas são as mais simples e, ao mesmo tempo, são o elementar. São também o que há de mais conhecido: ser, nada, etc. Determinidade, grandeza, etc. Ser em si, ser para si, uno, múltiplo, etc. Contudo, essa notoriedade dificulta antes o estudo da lógica. Por um lado, considera-se facilmente que não vale a pena ocupar-se com tal coisa bem conhecida. Por outro lado, trata-se assim de fazê-la bem conhecida, de uma maneira completamente diversa e mesmo oposta à que já se conhece. A utilidade da lógica concerne a relação ao sujeito, na medida em que ele adquire uma certa formação para outros fins. A formação desse sujeito, por meio da lógica, consiste em que ele se exercita no pensar, porque essa ciência é o pensar do pensar, e em que o sujeito recebe em sua cabeça os pensamentos, e os recebe também como pensamentos. Mas enquanto o lógico é a forma absoluta da verdade, e ainda mais que isso, é também a pura verdade mesma, é de todo diverso que simplesmente algo de útil. Mas como o mais excelente, o mais livre e o mais autônomo é também o mais útil, o lógico também, o lógico pode também ser compreendido assim. Sua utilidade, então, tem de ser encarada diversamente do que simplesmente o exercício formal do pensamento. Então, este é o parágrafo e a nota 19. O início da lógica, propriamente dita, né, inicia com uma reflexão sobre o que é lógica para Hegel. E ele já diferencia a sua percepção de lógica para com a lógica como era tratada na tradição. E nós já vemos aí
que, por lógica tratada como a tradição, ele está se referindo à lógica de origem aristotélica, que seguiu sendo utilizada até Kant, né? Praticamente, essa é a lógica como foi compreendida até a filosofia kantiana, que começa a ser revista pelo idealismo alemão. Alguém teria algum comentário ou alguma questão inicial sobre essa primeira parte? Isso, nós estamos no livro 1 da enciclopédia, A Ciência da Lógica, parágrafo 19. Então, no caso, assim, à medida que as questões forem surgindo, vocês podem dar a contribuição tanto no chat, tá certo? Aí o chat vai aparecendo aqui, como vocês também podem chamar no microfone e se alguém já estiver fazendo alguma contribuição, você pode levantar a mãozinha aqui, levantar a mão, clica, vai ficar aqui levantado e eu vou dar o momento para você fazer a exposição, tá? De antemão, eu já tinha feito aqui uma observação, que é uma anotação aqui, que eu acho interessante nós percebermos, né? Primeiro essa, existe uma lógica dita formal, que o Hegel vai diferenciar a lógica na percepção dele dessa dita lógica formal, porque a dita lógica formal é aquela lógica que trabalha com tabelas de verdade, é aquela lógica que foge da contradição, porque a contradição é justamente o momento em que você barra a discursividade. O discurso lógico, ele se encerra, ou ele para, ou ele acaba no momento em que a contradição surge, porque a contradição é aquilo que deve ser evitado. O problema é que, no decorrer da obra, nós vamos perceber que a contradição, para a lógica hegeliana, é o motor. A contradição, para o Hegel, é justamente o coração da lógica. É a contradição, porque se a lógica é aquilo ao qual o pensamento se embasa, o pensamento, ele, para Hegel, está agindo sempre a partir da relação. E agir a partir da relação é agir a partir da contradição, é agir a partir da diferença. Porque não há como haver relação entre iguais. A igualdade é a ausência de relação, é a ausência de mediação. Então, por definição, se eu pensar a relação, eu tenho que pensar a diferença, eu tenho que pensar a contradição, eu tenho que pensar a contradição, e isso faz com que a lógica, na sua percepção aristotélica, vamos dizer assim, ela não dê conta de expressar aquilo que fundamenta o pensamento, né? Que o ato de pensar o mundo, porque o mundo é complexo. É interessante lembrar que, para Hegel, não existe diferença entre pensar e ser. Isso é uma chave de leitura muito importante. Ele já disse isso para a gente lá na introdução. Não tem como você dissociar essas duas instâncias, né? Ser e pensar são idênticos, são a mesma coisa. Não há como haver essa dissociação. Porque quando você dissocia isso, aí existe toda uma teoria da adequação do pensamento com as coisas, com o mundo sensível. Então, a sua preocupação é de adequar a razão de uma forma que ela consiga realizar uma tradução daquelas informações sensíveis para uma codificação inteligível.
Só que quando Hegel nos diz que não existe uma diferença entre ser e pensar, essa codificação ela é desnecessária. Cabe apenas que nós tomemos consciência dessa igualdade entre ser e pensar. Então, olha como muda a percepção, né? E como tudo acaba se convertendo em metafísica em Hegel, né? Lembremos que todo o sistema hegeliano é uma resposta à crítica da razão pura. A gente nunca pode esquecer disso, né? O, o Kant lançou na crítica da razão pura um desafio às gerações futuras, né? Não tem como você é, é, de, continuar tentando a fazer ciência, tentar fazer filosofia sem responder ao Kant como é possível conhecer a coisa em si. Porque o Kant nos mostrou que fica muito difícil, a partir do que ele nos demonstra na crítica da razão pura, ir até as coisas mesmas, ir até o nômeno. Nós só temos acesso aos fenômenos. Então, o Fichte tentou mostrar para a gente nós faríamos essa ponte a partir da doutrina da ciência. O Schelling tentou mostrar isso de formas que o Hegel não aceitou, né? E tem outros, né? Tem o Schulz também que tentou, tem vários pequenos, tem o Maimon, tem outros autores que tentaram fazer isso, que não entram dentro da perspectiva dos grandes do idealismo alemão, mas são contemporâneos de todos esses caras. E tem o Hegel, né? Que se propõe a fazer isso a partir do seu sistema. E uma das formas que ele encontra de dar uma resposta para o Kant é essa, né? Não existe esse problema, né, que há em você tentar estabelecer uma, uma correspondência entre o pensamento e o mundo, e o fenômeno. Né? Não existe essa preocupação. Né? Isso é uma preocupação vã, porque se você domina a estrutura do pensar, se você entende como a lógica, como o pensamento funciona, você acaba automaticamente entendendo como as coisas são estruturadas, como a realidade acontece. E daí porque no começo da ciência da lógica, né, que eu tenho essa versãozinha aqui, que é a grande lógica, aqui é a versão do Verle, né, a grande lógica, ela tem uma parte que ele diz que o método dele, na verdade, não é um método a ser aplicado sobre a realidade. Ele é simplesmente o método que expressa o que a realidade é. Então não deveria nem ser chamado de método, ele simplesmente o que o real é. Né? Hegel perverte na nossa cabeça o conceito de método. Método, e ele vai mais à frente, ele vai mais uma vez ratificar essa ideia para a gente. Porque ele vai dizer que a lógica ela não é um utensílio a ser aplicado, exercitado, não é uma correção à razão, não é um exercício da razão. Ela é a razão propriamente dita. Né? Então, o primeiro ponto que eu acho que nós não podemos deixar passar dessa primeira parte é essa compreensão hegeliana do conceito de lógica. Né? O Fabrício pergunta aqui, né? A lógica de Hegel, por ser pautada na contradição, afasta-se de forma a priori de uma racionalidade formal. Não é que ela se afasta, né? Veja, vamos ver, caros colegas, se vocês concordam comigo. Ela não é que ela se afasta, ela só entende que a lógica formal ela é uma parte, ela não é o todo. Ela não dá conta de tudo que o pensamento é. Ela é um momento do pensamento. Ela é um elemento que faz parte do pensamento. Agora, o pensamento ele não pode ser reduzido à mera formalidade. Aí você me pergunta, mas por que
ele acha isso? Por que é que ele acha que a lógica formal ela é de tão pouca monta, né? Porque é tão pouca coisa? Lembre-se, se ele acredita que ser e pensar são idênticos, é a mesma coisa, como é que a mera formalidade poderá dar conta da realidade, do efetivo, se é meramente formal? Porque, por definição, o formal e o real, eles são diferenciados, eles não são idênticos, eles expressam coisas diferentes. Então, se eu mantenho essa diferença, se eu mantenho essa divisão, o pensamento acaba caindo naquilo que o Hegel quer combater, que é a diferença entre ser e pensar. Certo? Então, a lógica formal, ela faz parte do processo do pensamento, ela faz parte do sistema do Hegel. Ele não joga ela fora, ele só põe a lógica formal no seu lugar. Quem lembra de ter lido A Fenomenologia do Espírito, o Hegel, ele até bate bem duro, sabe? Bate bem duro na lógica formal, e inclusive em toda e qualquer formalização. Inclusive, quando as pessoas dizem que a dialética hegeliana ela é formada por tese, antítese e síntese, está lá na fenomenologia, no prefácio da fenomenologia, o Hegel dizendo que a dialética pensada meramente como tese, antítese e síntese é o esqueleto morto. É um mero esqueleto morto. Por quê? Porque se a dialética ela se determinasse meramente como uma tese que é negada por uma antítese, cuja a sua relação gere uma síntese, e pronto, ela seria um processo que teria um fim e morreria, e seria totalmente incapaz de expressar o que a realidade é, porque a realidade ela é um processo contínuo de existência. Entende? Então, quando você vai lá para o final da ciência da lógica, você vai ver a Hegel dizendo que a dialética ela é um processo que pode ser compreendido em 4 elementos. E esses 4 elementos, eles se reproduzem de forma cíclica, eles não param, que é ser em si, ser para outro, ser para si, ser em si para si. E isso é muito hegelianês, né? Isso é um dialeto muito próprio de quem estuda Hegel, né? Porque, note, ser em si é aquilo que você chama de tese. Ser para outro é a antítese. É aquilo que não sou eu. É a minha negação. É o outro. Ser para si é o ser que enfrentou a sua alteridade, enfrentou a sua negação e resistiu e se manteve e se enriqueceu. E agora sabe que não é sozinho, sabe que existe um outro e sabe que é o outro do outro. E agora ele se conhece e por isso é que ele é para si. Ele agora é um ser mais rico. No entanto, ele sabe agora que ele não é um ser que é acabado, que está concluído. Ele sabe que ele agora é um ser que vai ser provado por uma série de processos. Ele vai continuar, né, tendo que se afirmar. Ele vai continuar, como diz lá no capítulo 6 da Fenomenologia, ele vai continuar olhando a morte nos olhos a todo instante. Então, ele vai ser uma nova tese, vai ser o ser em si para si. O ser em si para si é a nova tese que se abre agora num círculo maior, numa tríade maior. E assim nós vamos, né? Então, quando nós vamos lá, para ficar o exemplo ainda dentro do sistema do Hegel, é você nascendo dentro do círculo familiar
e depois você se entende enquanto dentro de uma família, na filosofia do direito está lá, depois você vai sair desse círculo familiar e vai para um círculo maior, que é o círculo da sociedade. Aí no círculo da sociedade, a complexidade é muito maior. Aí você vai do círculo da sociedade, você vai para o círculo do Estado. Aí a complexidade dos estados é muito mais. A política internacional são questões muito maiores. Inclusive, tem um colega que está ministrando aulas no mestrado da Universidade Federal de Alagoas, o professor Francisco Pereira de Souza. Vocês podem procurar no YouTube algumas aulas dele. Ele dá aula também online, está disponibilizando no canal, que ele está trabalhando a filosofia do direito e ele trabalha muito esse vínculo com questões de direito internacional, né, pelo conhecimento, know-how que ele tem de filosofia do direito. É muito interessante o conhecimento que ele tem aplicando essa percepção. Depois eu posso passar para vocês, né, essa percepção que ele tem de analisar a política internacional contemporânea a partir dessas percepções que o Hegel teve. Eu acho muito interessante. Vale a pena dar uma conferida. Então, no caso, a lógica do Hegel, ela trabalha dando suporte a esse tipo de leitura, entende? Então, para que serve toda essa discussão que ele está iniciando aqui na enciclopédia? É para que você possa entender essa forma de pensar dialética. Então, você vai mudar essa perspectiva analítica meramente formal da lógica que você tem e vai pensar agora dialeticamente, porque para o Hegel, pensar dialeticamente é pensar de acordo com o que a realidade é. E é por isso que o ideal e o efetivo, eles são idênticos, que é outra frase que é muito conhecida e é muito famosa do Hegel, né? Que o ideal é real e o real é ideal, ou o ideal é efetivo e o efetivo é ideal, né? Então, no caso, essas percepções todas são baseadas nessa proposta hegeliana da lógica, certo? Se nós formos agora para né, o Matheus Xavier, ele pergunta nesse sentido, a lógica é também o próprio ser? Sim, né? É o ser se desenvolvendo, é o desenvolvimento do ser e depois esse ser. E nesse sentido, o Hegel ele faz jus, ele critica e de certa forma se apropria de muitos conceitos da tradição. Então ele critica o Aristóteles, mas ele se apropria de muitas coisas do Aristóteles, né? Então ele pega aquela frasezinha famosa da metafísica do Aristóteles, que o Aristóteles diz: o ser se diz de vários modos. Está lá na metafísica do Aristóteles. Aí o Hegel aproveita essa frase e ele diz: é verdade. O ser ele está em constante desenvolvimento. Ele vai se processando e se desenvolvendo cada vez a partir de círculos mais complexos, a ponto de que ele vai se tornando ideia, depois ele vai se tornando natureza, depois ele vai se tornando espírito. Enquanto espírito, ele vira arte, depois ele vira religião, depois ele vira filosofia, né? Então ele é história, depois ele é cultura, depois ele é Estado, depois ele é política. Aí no âmbito da política, aí ele vai se desenvolvendo em outras questões. Ele é guerra, né? Ele é aí para cada uma dessas instâncias você tem que ir estabelecendo um, um, um grau de explicação. Inclusive, recomendo a dissertação do colega Rodrigo para nós trabalharmos essa ideia do desenvolvimento do espírito em Hegel a partir dessa perspectiva do Estado, da história, da guerra, né? Porque foi trabalhado isso, né? E espero também contribuições nesse sentido à medida que o trabalho for avançando. Então, veja, tudo isso tem muita embasamento nesse começo, né? Então, se vocês vão perceber que o Hegel ele dá muita importância para o começo,
Porque se o começo não for bem fundamentado, todo o edifício vai ruir. E ele está partindo de uma tradição cartesiana de pensamento. Né? Vocês lembram lá nas meditações e no discurso do método, o Descartes ele deixa bem claro: eu só preciso de um ponto fixo, de um ponto para poder construir o edifício das ciências. E ele conseguiu o cogito ergo sum. Né? Mas o Hegel ele diz, mas só que ele está tirando esse conceito da onde? Né? O Fichte fez praticamente a mesma coisa que o Descartes fez. Ele pensou em um eu, no eu absoluto. O Schelling pensou no eu absoluto e no mundo, né? nesse ser sensível absoluto, que é a natureza. Só que o Hegel diz, isso daí que eles estão fazendo se chama intuição intelectual. Eles simplesmente estão intuindo um conceito que eles não querem justificar de onde é que eles estão tirando. Eu não vou filosofar assim. Eu vou explicar tintim por tintim como é que se dá o começo da minha reflexão. E é por isso que é chato pra caramba isso daqui que ele está fazendo, porque ele está sendo extremamente minucioso, ele não quer ser criticado, ele não quer que as pessoas o questionem nesse começo. Né? As consequências da reflexão e da filosofia do Hegel, eles estão em questão. Agora, o início dessa reflexão, né, eu só vi um autor que bateu de frente com essa perspectiva do começo da filosofia do Hegel, que foi o Kierkegaard. O Kierkegaard, ele bateu de frente. Só que aí nós estamos falando de um autor que coloca a fé como um conceito fundamental de filosofia. Aí você não. Assim, não é que eu estou tirando a credibilidade do Kierkegaard, mas ele é tão criticável quanto, né? Assim, a saída que ele dá em relação a Hegel, né? Então, o Karl Marx ele é mais interessante no sentido que ele diz, eu acho muito bonito toda essa construção lógica que Hegel e os demais autores fazem, mas eu prefiro partir daquilo que me é tangível, de que me é sensível, né? Só que mesmo assim ele utiliza-se da lógica hegeliana para poder fundamentar a estrutura do objeto que ele está estudando. Então, sem a lógica do Hegel, ele não conseguiria fazer a análise do objeto, por mais que ele parta desse objeto. Então, nota como o que o Hegel fez, ele é relevante, né? Esse estruturar do pensamento. Alguém tem mais alguma questão sobre esse primeiro tema aqui? Eu quero passar para a nota agora, certo? Eu quero passar para a nota porque tem um detalhe que eu acho bem relevante para nós seguirmos na leitura, porque são chaves de leitura que eu acho bem importantes. Que é o seguinte: vocês vão notar que ele usa dois termos aqui, ó. Ele fala que vale para essa determinação, certo? Contidas, aí ele vai falando em determinações, né? São as determinações extraídas da visão geral e de acordo com ela. Então ele remonta ao que nós vimos lá na introdução à enciclopédia. Aí depois ele vai dizer que a lógica é a ciência do pensar, ou seja, das determinações e leis do pensamento. Aí depois ele vem essa frasezinha aqui, ó. Mas o pensar como tal constitui somente a determinidade universal. E aí eu chamo a atenção para essas duas palavras. Existe a palavra determinação, determinações, e a palavra determinidade. E isso vai acontecer em vários momentos do texto. Por quê? Porque no alemão existe a Bestimmung, né, que quer dizer determinação,
e tem a Bestinheit. E essa tal dessa Bestinheit é uma desgraça para ser traduzida para outras línguas, porque você tem que fazer um neologismo para traduzi-la. Porque essa determinidade não é uma palavra comum na língua portuguesa, certo? É um neologismo que justamente você utiliza para poder expressar a diferença. Você vai encontrar em algumas traduções a mesma palavra, determinação e determinação. Tem alguns tradutores que eles não vão fazer distinção. Inclusive, as primeiras versões em língua inglesa trouxeram esse problema. E é um problema. Eu tive acesso a algumas traduções de algum, por exemplo, das lições de filosofia da história do Hegel. Tem uma versão que é uma tradução da versão inglesa. Entende? Antes não tinha tradução direto no alemão aqui para o português, então a pessoa traduziu do inglês para o português. E aí ficou mais difícil, foi mais longe ainda para ele ver essa distinção. Então tudo era determinação. Tudo era determinação. Aí quando veio a nova tradução, aí a nova tradução vinha com essa diferença. E aí era um detalhe que passou desapercebido por muita gente. E esse detalhe faz toda a diferença na compreensão do que a gente está estudando em Hegel. Por quê? Porque a determinação, a Bestimmung, é algo que está acabado. É algo que teve o seu processo de determinação concluído. Está efetivado, certo? Aconteceu. É fato. A determinidade é uma condição para. Não aconteceu ainda. Certo? Pode acontecer. Você tem condições para. É como se fosse uma qualidade para. Você é capaz, é uma competência. Certo? Então, é um elemento, é uma possibilidade. Entende? Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, note, quando ele diz o pensar como tal constitui somente a determinidade universal. Ou seja, ele não é. O pensar, ele não é aqui ainda, na lógica formal, o pensar não é ainda uma determinação. Ele não se dá ainda. Por isso que a lógica formal, ela ainda é pobre, porque ela ainda não é a determinação do pensar. Ela é uma parte do pensar. Que parte é? A parte meramente da estrutura formal, a formalização. Porque a determinação do pensar está na sua relação para com a natureza, na sua relação para com o mundo. Quando o pensar é lançado para entender a complexidade das relações da diferença, das contradições, das negações, ali está o pensamento efetivo. Então é muito importante nós traçarmos essas diferenças. Então, o Paulo Menezes, ele é fantástico nesse sentido, por conta desse primor na tradução, entende? De nos trazer esse esforço. Então, todas as vezes que ele não encontrava uma determinada tradução para o termo, ele ia e fazia um neologismo, iria a ideia da suprassunção, né, que para as versões americanas, né, inglesas, ficou como sublation, que é horrível, né, assim, porque não é simplesmente uma elevação, não é simplesmente o termo supra que tem a ver com elevar, mas sumir que tem a ver com retirar, né, com apagar, é uma tentativa de tentar fazer com que nós entendamos a brincadeira que o Hegel fez com essa palavra alemã, de que a dialética ela eleva e mantém, ela ultrapassa e assegura. E é uma coisa que a língua, né, a palavra, consegue expressar
né? O termo consegue expressar um processo que acontece na sua cabeça. Isso aqui é o fantástico do termo suprassunção, né? O Aufhebung. O Aufhebung é fantástico por conta disso, porque isso está acontecendo a todo instante na sua cabeça. Sem você, não precisa fazer filosofia para isso acontecer na sua cabeça, né? Isso está acontecendo, todo mundo está fazendo isso, todo mundo está Aufhebung, né? A Aufhebung está acontecendo a todo instante. Então, o, você conseguir expressar isso a partir de uma palavra e que a língua alemã tem, o Hegel até ele escreve uma nota na ciência da lógica só para agradecer a língua alemã, né, para dizer é muito bom nós termos uma palavra na língua alemã que me auxilia a explicar isso para vocês. Só que devia vir, né, em cada tradução uma nota dizendo o contrário. É muito triste na língua portuguesa nós não termos uma palavra que consiga expressar o que o Hegel quis dizer usando essa palavra em alemão, né? Então, o Paulo Menezes conseguiu, né, fazendo esse neologismo, essa palavra que não existe, esse monstro linguístico que é a suprassunção, que ele pegou lá da França, né? Os franceses que fizeram também para eles um neologismo e o Paulo Menezes trouxe aqui para o Brasil e aportuguesou e adotou essa versão, que foi muito melhor do que o que estavam fazendo com o termo, que era deixando somente um lado, né? Ou diziam que era uma elevação, ou diziam que era uma supressão, e não dava conta. Aí, do mesmo jeito, essa ideia de determinação e determinidade. Certo? São coisas que nós temos que prestar muita atenção, porque nota como isso é importante para você entender, para a leitura fazer sentido. Então, por que é que a lógica formal ela ainda não pode ser tida como a verdadeira expressão do que é um pensamento determinado, pensamento efetivo, porque ela ainda não possui as relações, ela não traz em si as contradições, ela é uma mera determinidade. Ela não está determinada. Ela é algo que me capacita a ficar em vias de determinação. Então, aquilo que está indeterminidade está em vias de determinação. Ela não está determinada. Certo? Então, isso é muito interessante de nós entendermos. Aí, no decorrer do texto, dessa nota, ele vai chamar a atenção de que, aparentemente, se você tem na cabeça somente a lógica formal, estamos falando das coisas mais fáceis do mundo. Né? Estamos falar sobre aquilo que é lógico, falar sobre aquilo que tem sentido, falar sobre aquilo que é o mais simples, sabe? Falar do porquê 1 mais 1 é 2. Isso é ser lógico, né? Já é questões de ordem matemática, geométrica, explicar o óbvio. Isso é ser lógico. Aí, o que é que você faz? Você exercita isso. Quando você é criança, você fica exercitando isso, porque o que é a lógica? A lógica é um instrumento, isso a gente aprendeu com Aristóteles, lembra? Que a lógica faz parte de um órgão, um instrumento. Então, a lógica é um instrumento que nós vamos utilizando para educar os nossos cérebros, a nossa razão, o nosso entendimento, ao correto pensar. Aí, depois que nós estamos adestrados, aí nós podemos aplicar o nosso pensamento a tentar conhecer o mundo, a partir das verdades enquanto correspondência. E o Hegel está dizendo que não é tão fácil assim, é um pouco mais complexo, né? É um pouco mais difícil. Isso parece ser muito elementar, as coisas são mais complicadas do que isso. Certo? Então, é por isso que ele vai dizer que a lógica ela não é só simplesmente algo útil. Entende? Por que é que ele está dizendo que a lógica não é algo útil? Porque algo útil é algo que você usa. Algo que você usa é algo que você também pode optar por não usar. Tá certo?
é algo que você é algo que está externo a você, que você pode aplicar ou não, é algo que você é, pode usar ou optar não usar, certo? É algo útil. Quando, na verdade, o termo não é que é simplesmente algo útil. A ideia é que é algo essencial, certo? É algo que faz parte de você, tá? Não é simplesmente um exercício formal de pensamento, ok? Alguém tem mais alguma questão sobre esse parágrafo 19? Isso, Rodrigo, tem distintividade, né? A versão que eu tenho aqui, em espanhol, que é do colega Osaia, que é do começo do século XX, certo? Dividido em dois termos aqui, ele, inclusive, ele usa determinabilidade, né? Determinação e determinabilidade. Ele é catalão, viu? É catalão. Aí, mas é do começo do século XX. A outra versão que eu tenho é essa versãozinha aqui francesa, do Guillain. Aí olha só qual foi a opção do Guillain. O Guillain, ele deixa tudo determinação, tudo é determinação, só que quando é Abwesenheit, ele coloca o termo alemão entre parênteses do lado. Eu acho de uma preguiça monstruosa, ele preferiu dessa forma, né? Aí toda vez que vem o termo, para não ficar o sentido dúbio, ele bota o termo em alemão. Certo? Alguém tem mais alguma questão? Podemos passar para o 20? Então vamos lá. Aí tinha 3 adendos aqui, depois vocês podem até ver. Os adendos é só sobre a questão do pensar corretamente. Não temos grandes debates sobre o tema central que nós discutimos, não. Alguém quer fazer a leitura? Ou nós seguimos aqui comigo? Aparece para vocês. A questão é que, como eu fico aqui com o mouse, né? Quem sabe fique mais chato para vocês ficarem dependendo do meu scroll, né? Vamos fazer assim: a cada encontro, alguém projeta e fica responsável pela leitura, beleza? Aí hoje eu fico responsável pela leitura, no próximo fica outra pessoa responsável pela leitura. Para nós não ficarmos. O importante é ir passando a leitura. Vamos lá. Tomemos o pensar em sua representação, que fica mais próxima então. Então vamos lá. Tomemos o pensar em sua representação que fica mais próxima. Então ele parece: 1. Primeiro, em sua significação habitual subjetiva, como uma das atividades ou faculdades espirituais, ao lado de outras, da sensibilidade, da intuição, da fantasia, etc. Do desejar, do querer, etc. Seu produto, a determinidade ou a forma do pensamento, é o universal, o abstrato em geral. O pensar, enquanto atividade, por conseguinte, é o universal ativo. E, de fato, o universal que se atua, enquanto o ato, o produzido, é justamente o universal. O pensar, representado como sujeito, é o sujeito pensante. É a expressão simples do sujeito existente como ser pensante. É eu. Eu achei muito interessante que a tradução não foi o eu, é eu, né? É ego, né? É
simplesmente eu. As determinações expostas aqui e nos parágrafos seguintes não se devem tomar como afirmação ou como minhas opiniões sobre o pensar. Todavia, nessa maneira de falar, preliminar nenhuma dedução ou prova pode ter lugar. Devem elas valer como fatos, de modo que na consciência de qualquer pessoa, se tiver pensamentos e os considerar, encontra-se empiricamente que estão aí presentes o caráter da universalidade e assim também as determinações posteriores. Para a observação dos fatos, de sua consciência e de suas representações, requer-se certamente que esteja presente e disponível uma cultura da atenção e da abstração. Já nessa exposição preliminar, ocorre falar da diferença entre sensível, representação e pensamento. Diferença decisiva para o compreender da natureza e dos modos do conhecimento. Também servirá ao esclarecimento fazer nota já aqui essa diferença. Para o sensível, é antes de tudo sua origem externa, os sentidos ou os órgãos dos sentidos, que é tomada por explicação. Só que a denominação do instrumento não dá nenhuma determinação para o que é captado por ele. A diferença entre o sensível e o pensamento deve se colocar em que a determinação do sensível é a singularidade e enquanto o singular, de modo inteiramente abstrato, o átomo, está também na conexão, o sensível é um ser fora de um outro, cujas formas abstratas mais precisas são o ser ao lado de um outro e o ser ao lado e depois de um outro. O representar tem tal matéria sensível por conteúdo, mas posta na determinação do meu, a saber, de que tal conteúdo está em mim, e na determinação da universalidade, da relação a si, da simplicidade. Além do sensível, a representação tem, no entanto, por conteúdo também uma matéria originária do pensar consciente de si, como as representações do jurídico, do ético, do religioso e também do pensar mesmo. E não é nada fácil situar onde está a diferença entre tais representações e os pensamentos sobre tal conteúdo. Aqui, o conteúdo é pensamento, tanto mais que também está presente a forma da universalidade, já que convém que esteja por ser um conteúdo em mim. E de modo geral, por ser ele representação. Mas, em geral, a peculiaridade da representação deve ser posta também sob esse aspecto, em que tal conteúdo permanece igualmente isolado em sua singularidade. Direito, determinações jurídicas e similares não se situam, sem dúvida, no sensível, fora um do outro do espaço. Segundo o tempo, der certo, eles se manifestam como se estivessem um depois do outro. Porém, seu conteúdo mesmo não se representa afetado pelo tempo, fluindo nele imutável. Mas tais determinações, em si espirituais, estão igualmente isoladas no amplo terreno da universalidade interior, abstrata, do representar em geral. Nesse isolamento, elas são simples: direito, dever, Deus. Ora, a representação ou fica nisto, em dizer que direito, Deus é Deus, ou então, mais cultivada, indica determinações, por exemplo, que Deus é criador do mundo, onisciente, onipotente, etc. Aqui estão em lista muitas determinações simples isoladas, que apesar de sua ligação, que lhes foi assinada, ou assinalada em seu sujeito, permanecem fora uma da outra. A representação aqui coincide com o entendimento, que só se diferencia dela por relações de universal e particular,
de causa e efeito, etc. E por isso, relações de necessidade entre as determinações isoladas da representação, enquanto essa as deixa em seu espaço indeterminado, uma ao lado da outra, ligada pelo simples também. A diferença entre representação e pensamento tem especial importância, porque, em geral, se pode dizer que a filosofia não faz outra coisa que transformar representações em pensamentos. Mas depois disso, é verdade, transforma os simples pensamentos em conceitos. Aliás, se foram indicadas para o sensível as determinações de singularidade e do ser fora um do outro, pode-se ainda acrescentar que essas determinações mesmas são, por sua vez, pensamentos e universais. Na lógica se mostrará que o pensamento e o universal é justamente isso. É ele mesmo e seu outro. Apodera-se desse outro e nada lhe escapa. Enquanto a linguagem é a obra do pensamento, também nela nada se pode dizer que não seja universal. O que eu apenas viso é meu, pertence-me enquanto a este indivíduo particular. Mas se a linguagem só expressa o universal, eu não posso dizer o que apenas viso. E o indizível, sentimento, sensação, não é o mais excelente, o mais verdadeiro, e sim o mais insignificante, o mais inverídico. Se eu digo o singular, este singular, aqui, agora, tudo isso são universalidades. Tudo e cada um é algo singular, um este. E também, se for sensível, é um aqui, um agora. Igualmente, se digo eu viso a mim, como este que exclui todos os outros. Mas o que eu digo, eu, cada um justamente o é, um eu que exclui de si todos os outros. Kant serviu-se da expressão inadequada de que eu acompanho todas as minhas representações e também sensações, desejos, ações. O eu é o universal em si e para si. E a comunidade é também uma forma de universalidade, mas uma forma exterior. Todos os outros homens têm de comum comigo serem o meu, assim como é comum a todas as minhas sensações, representações, serem as minhas. Mas eu, abstratamente, enquanto tal, é a pura relação consigo mesmo, na qual se abstrai do representar, do sentir, de todo o estado como de toda a particularidade da natureza, do talento, da experiência, etc. Eu é, nessa medida, a existência da universalidade totalmente abstrata, o abstratamente livre. Portanto, o eu é o pensar como sujeito. E, enquanto eu estou, ao mesmo tempo, em todas as minhas sensações, representações, estados, etc., o pensamento está em toda parte presente e atravessa, como categoria, todas essas determinações. Me desculpem, né, pelo extenso parágrafo, mas a dinâmica do grupo tem que ser essa, né? Não dá para a gente ficar simplesmente parando a leitura em cada parte, porque senão nós não vamos entender o todo do parágrafo. Então a gente vai ter que ter a paciência do conceito, como o próprio Hegel gosta de sempre ficar lembrando para a gente, né? A paciência do conceito é essa, né? Temos que deixar o conceito se expor, e isso é complicado. Vamos primeiro focar no parágrafo, certo? Tomemos o pensar em sua representação, que fica mais próximo. O que é representação em Hegel? Certo? A representação. A representação tem a ver com a ideia, certo? A ideia que nós formulamos. E a ideia é uma categoria. Note que em Hegel nós sempre vamos ter os termos filosóficos enquanto Bestimmung e enquanto Bestimmtheit.
Então, a ideia determinada é algo que só vai acontecer no final da lógica, certo? Que é a ideia absoluta. Não vamos confundir. A ideia, enquanto representação, é uma categoria que nós utilizamos para expressar as coisas. A ideia de livro, a ideia de mouse, a ideia de notebook, certo? A ideia de ser humano. Então, nós fazemos representações, certo? Nós nomeamos e expressamos. Nós ideamos, não é nem idealizamos, nós ideamos, vamos dizer assim, as coisas. E essa categorização das coisas é essa representação. Nós pomos as coisas no nosso diante de nós, enquanto pensamento, né, através da representação. Quem é que faz isso? O entendimento. Uma coisa para Hegel é o entendimento, outra coisa é a razão. A razão é a determinação. O entendimento é a determinidade. Do mesmo jeito que eu disse que a ideia absoluta é a determinação e a ideia, a categoria, é a determinidade, você pensa que o entendimento ele é o pensamento ainda na sua formalização. É o pensamento ainda em vias de determinação. Mas ele faz parte da razão. O entendimento faz parte do processo racional, certo? Então, no caso, nós representamos as coisas. E isso, a história da filosofia toda antes do Hegel já mostrou isso para a gente. Que nós pensamos sobre as coisas, nós criamos ideias, representações sobre as coisas. Tá? Quem tiver mais dúvidas sobre a ideia de representação, tem o Kant e tem o cara que odiava, tinha ódio do Hegel, que é o Arthur Schopenhauer. Você pode ir lá para o começo do Mundo como Vontade de Representação, que ele vai se digladiar lá com o Kant e vai nos dar uma ideia do que é a representação, o ato de representar, que tem a ver com a nossa capacidade de imaginar e tudo mais. É mais ou menos nessa perspectiva. Tá? Então, a imaginação é isso. Tá? Então, representemos. Vamos representar. Então, tomemos o pensar em sua representação. Então, vamos tentar entender o que é o pensar. Eu vou explicar para vocês e construir imagens de pensamento aqui para didatizar as coisas para vocês. É isso que o Hegel está dizendo para a gente. Certo? Ele está escrevendo numa lousa, fazendo um PowerPoint para a gente, aqui nesse parágrafo, do que é o pensamento. Que é outra coisa muito interessante, né? Quando vocês vão ler o Hegel, muita gente começa a ler pelo prefácio. O que é o prefácio nos livros do Hegel? Depois que ele escreveu o livro inteiro, aí ele voltou lá e escreveu o prefácio. Só que o Hegel, ele escreveu o prefácio já ciente de como terminou o livro. Então, ele já tem muitas coisas no prefácio que só vão ser compreendidos quando você terminar de ler o livro. É muito chato, porque ele já cobra de você algo que você ainda não tem para dar. Né? Então, muitos autores e professores, eles dizem assim, olha, comece da introdução, depois você volta para o prefácio, porque aí o prefácio vai fazer mais sentido para você. Mas aí perde o sentido de ser prefácio, né? Porque o prefácio é para ser uma apresentação do livro. E os prefácios do Hegel, na verdade, são como se fossem pós-fácios. Eles são reflexões posteriores à leitura dos livros. Então, no caso, o que ele faz no decorrer dos livros é o seguinte: eu já sei no que é que vai dar isso daqui, agora eu vou didatizar, eu vou pedagogicamente, se é possível isso em Hegel, né? Destrinchar para vocês os conceitos e mostrar tintim por tintim como é que a coisa foi estruturada. Aí ele está fazendo isso em relação ao pensamento. Ele diz, olha, o pensamento primeiramente ele aparece em sua significação habitual, subjetiva. Ora, em sua significação habitual, ele está querendo dizer assim, olha, até o momento, na história da filosofia, todos os filósofos pensaram o pensamento dessa forma.
certo? Então, todo mundo que veio antes de mim, exclua Hegel dessa classe de filósofos. Todos os outros filósofos pensaram subjetivamente. Como? O pensamento era uma atividade ou faculdade espiritual. Todo mundo pensava o pensamento como uma atividade ou faculdade espiritual, certo? Então, o pensamento, ele era uma faculdade, assim como a sensibilidade, assim como a intuição, como a fantasia, né, a imaginação. Então, o desejo, o querer. E o Hegel vai dizer assim: mas caramba, querer, desejar, fantasiar, intuir, sentir, tudo isso é ato do pensamento. Como é que as pessoas separavam o pensamento dessas faculdades, dessas atividades? Por quê? Porque eles pensavam o pensamento enquanto uma lógica formal. Eles formalizavam o pensamento. Então, o correto pensar era uma coisa diferente da sensibilidade. Era uma coisa diferente da intuição. Entende? Seu produto, então, qual era o produto dessa atividade? Certo? Porque qual é o produto do desejo? Seria o quê? Uma paixão? Não sei, né? Qual seria o produto do pensamento, então, nessa perspectiva, que não é do Hegel? Né? Que o complicado de ler Hegel é isso, é entender o que não é Hegel, o que é algo que ele está apresentando de outras pessoas, o que é a crítica que ele está fazendo a essas outras pessoas e o que é a posição que ele assume diante da crítica que ele fez ao que estava em vigor. Então, você marcar ali o que é realmente que o rei está dizendo, isso sou eu, isso eu estou afirmando isso. Isso é o grande desafio. Certo? Então, o seu produto, o produto do pensamento, a determinidade ou a forma do pensamento é o universal. E o que é o universal? O abstrato em geral. Olha, aqui já não é Hegel, né? Porque para Hegel, o universal ele nunca vai ser o abstrato em geral. Certo? O universal é um vínculo que há entre a particularidade e a universalidade. Não existe universal sem a particularidade. Entende? E o universal, ele traz o seu oposto para dentro de si. Assim como não existe finito sem infinito, assim como não existe positivo sem negativo, assim como não existe identidade sem diferença. Então, quando você pensa só unilateralmente, isso já não é Hegel. Então, é uma chave de leitura bem interessante para você saber quando ele está criticando alguém e quando ele está afirmando algo que é da filosofia dele. Então, aqui já não é a filosofia dele, ó. O produto de quem pensa o pensamento, né, quem acredita que o pensamento ele é uma atividade espiritual, né, é que ele é um universal. Mas que tipo de universal? Um universal que é meramente um abstrato em geral. O pensar enquanto atividade, por conseguinte, é o universal ativo. Certo? Aí aqui, ó, aqui você já é o Hegel se colocando, olha. Gente, o pensar enquanto atividade, por conseguinte, é o universal ativo. É de fato o universal que se atua. É o universal que se atua, que acontece. Enquanto o ato, né, ele é justamente o universal. O pensar representado como sujeito é o sujeito pensante. É a expressão simples do sujeito existente como um ser pensante. Então,
o pensamento, ele é expresso de uma forma muito mais efetiva quando na compreensão do conceito de sujeito, no conceito de eu. Só que o conceito de eu, ele é o início da compreensão do que é pensamento, porque ele ainda é limitado. Quem é que ele está chamando aqui para discussão quando ele trabalha com o conceito de eu? Lembre na história da filosofia, está chamando o pai da modernidade, né? Para baila. Então ele está dizendo aqui, ó, a partir daqui, saia da sala todo mundo que não leu Descartes. Todo mundo que não leu Descartes, saia da sala. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós começamos a estudar Hegel, nós somos confrontados com um elitismo filosófico que é muito chato, né? Muito chato. E nós vamos cada vez mais ficando mais tristes porque isso é próprio do Hegel, é próprio do filósofo. O filósofo fazia questão de falar para os seus pares. Ele não tinha qualquer tipo de vontade de ser didático a ponto de fazer obras ou discursos para um público mais amplo. E ele deixa isso muito claro, né? Na fenomenologia do espírito ele fica dizendo nós, porque nós temos que pensar, tá? Nós quem? Né? Eu me lembro das aulas do professor Manfredo Araújo, e o professor Manfredo Araújo Oliveira, e ele sempre falava, Hegel fala para nós, os filósofos. Então, que fique bem claro, ele estava escrevendo para seus pares, por isso é que é difícil. Ele estava querendo convencer os seus pares de uma série de pontos de uma virada filosófica, de pensamento filosófico, né? E queria fazer isso da forma mais rigorosa possível, né? Então, por isso é que se existe uma perspectiva de tornar Hegel mais difundido, essa preocupação é de pessoas como nós, né? De mim, de vocês, né? Que vamos tentar fazer textos, vídeos que tentem tornar Hegel mais palatável, porque o próprio filósofo não tem esse interesse, né? Então, aqui ele está chamando Descartes para a conversa. Ele está dizendo, olha, agora está na hora de explicarmos que o pensamento, ele ocorre no eu, ele ocorre no sujeito. O sujeito, ele é a expressão do pensamento enquanto fato. Porque enquanto nós não colocamos o sujeito na discussão, nós estamos falando apenas de um conceito estanque, um conceito parado. Que conceito é esse? Pensamento. É uma palavra só. Entende? É um conceito que você não consegue entender a dimensão processual que ele traz. Agora, quando você pensa que o pensamento ele somente ocorre no sujeito, que ele é uma atividade ocorrida no sujeito, que pensamento ele só ocorre enquanto um ativo, enquanto um ato, enquanto um fato, aí nós começamos a entender melhor essa dimensão. Certo? Só que note que ela traz uma série de problemas. Quando você simplesmente diz que o pensamento é uma das atividades que esse sujeito faz, você está reduzindo demais a compreensão de pensamento. Mas é um começo. Certo? É um começo. Tá? Então, não tem como nós entendermos a ideia de pensamento se não entendermos a ideia de sujeito pensante. Tá? Então, aí ele vai chamar atenção para essa ideia de um universal, mas não simplesmente um universal abstrato em geral, um universal ativo, um universal que se, é, que, que se efetiva, que é responsável por seu efetivar. Tá?
Aí ele começa, na nota, a fazer uma explicação interessante, porque, primeiro, ele diz: isso, gente, não se trata de uma opinião. Isso não é a opinião do Hegel, entende? Isso não é que, o Hegel pensa assim, mas o Kant pensa diferente, o Descartes pensa diferente, então cabe a nós analisarmos quem é que tem mais razão. E é por isso que Hegel é tido na história da filosofia como um dos filósofos mais megalomaníacos e mais pedantes que pode existir. Ele diz: me desculpe Kant, me desculpe Descartes, me desculpe todo mundo, mas quem está certo sou eu. Por quê? O que eu falei não cabe discussão. Não cabe. O que eu estou falando não é uma opinião, eu estou falando de um fato. É um fato que não cabe discussão. Não cabe discussão e eu vou provar isso para vocês. E é por isso que ele é extremamente minucioso na exposição dos pontos de vista. E é por isso que essa nota ela é gigante, certo? Porque ele quer expressar essa ideia de que esse sujeito pensante que realiza o pensamento, ele traz dentro de si um jogo que não trata somente da pura abstração do universal. Ele traz dentro de si o jogo dialético que existe entre o universal e o singular. E isso está expresso no sujeito pensante. Vamos seguir aqui. Alguém, quando vocês quiserem fazer algum tipo de questão, como o João fez aqui, deixa eu pegar logo aqui. Universalidade na obra de Paulo Menezes. A universidade e diversidade tem esse mesmo sentido de universal em. É universalidade ou é universidade? Você digitou universidade. Diversidade tem a ver justamente com universidade, né? Universidade tem um texto do Paulo Menezes que ele está tratando da universidade mesmo, do nosso ideal universitário, e ele está tratando dessa questão de que dentro da universidade você tem um conhecimento que é universal e dentro dessa universalidade do conhecimento tem que estar presente a diversidade de conhecimento. Então, a universalidade, para ser universalidade, tem que ter a diversidade. Porque se dentro da universalidade só existir aquilo que é idêntico e aquilo que for diferente estiver fora dela, ela já não é mais universal, porque ela já não contém alguma coisa. Então, o Paulo Menezes ele brinca com essas duas categorias para demonstrar uma característica da universidade, né, e de certa forma da sociedade em geral, né, e de todos os âmbitos do humano, né, é um tapa com luva de peluca em todo mundo, de pelica, né, em todo mundo, porque não temos como nós exigirmos qualquer tipo de compreensão universal ou de direitos universais quando você acaba não trazendo a diversidade para dentro dessa universalidade. E isso só é possível de ser compreendido por conta de uma capacidade dialética de pensamento. Inclusive, essa discussão ela pode ser tida, eu estou falando dos direitos humanos, porque é aquilo que a gente vem, aquilo que nós estamos estudando mais, né, sempre vem à cabeça mais rápido, né? Então, se você, eu li recentemente um texto sobre a questão dos direitos humanos e os direitos humanos universais que não consideram determinadas pessoas em situações cuja universalidade desses direitos não abrangem, não é mais direitos universais. Então, por exemplo, um texto do professor Ricardo George,
aqui da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que ele trabalha sobre a questão dos direitos humanos em Hannah Arendt. E a Hannah Arendt chamava a atenção de que não pode haver direitos humanos universais quando existem pessoas que são párias do mundo, né, que são os refugiados, que por serem apátridas, por não terem serem pessoas sem pátria, logo não estarem dentro de um Estado-nação, eles não têm nenhum tipo de seguridade de seus direitos, porque todos os tratados internacionais são entre Estados-nação. Como eles não fazem parte de Estado-nação nenhum, então eles estão no estado de exceção total, como diria o Agamben, né? Então, que espécie de direitos humanos universais são esses que não consegue, dentro da sua legislação, trabalhar com apátridas, que seria o diverso, vamos dizer assim, né? Então, nota como esse tipo de discussão que nós estamos estudando aqui, somente a nível lógico, como ela é necessária para que nós passemos a essas instâncias mais práticas, né? E como elas nos capacitam a entender essa dinâmica mais suja de mundo, vamos dizer assim, né? Usando uma metáfora mais heideggeriana, né? Como isso é difícil, né? De ser compreendido quando você não consegue fazer essas mediações. E é por isso que eu tenho um carinho muito especial pela filosofia hegeliana, porque ela me dá essas visões, mesmo quando eu estou lendo outros autores, né? Eu não sei se os autores, quando estavam escrevendo, eles tinham essa noção dialética hegeliana, né, na escrita. Mas a dialética hegeliana me dá essa capacidade hermenêutica de leitura que é muito mais interessante, né? E aí eu me aproprio do Paul Ricoeur, que o Paul Ricoeur fica dizendo que depois que você escreve alguma coisa, não pertence mais a você, pertence à capacidade, à comunidade de interpretação, né? Então, me desculpe se o autor não queria escrever aquilo com aquela intenção, com aquele sentido, mas depois que ele escreveu, eu interpretei como eu quis depois, né? E a dialética me dá essa possibilidade. Jonas colocou aqui, veja essa, digamos, característica de Hegel como algo bom, professor. Mas a questão é que bate de frente com a nossa cultura de imediata, né, de imediatismo. E como está estruturada curricularmente a educação no tipo de sociedade que vivemos. Existem estudos críticos ao livro didático que acho bastante pertinentes e não são muito conhecidos. Verdade, 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 muito fato, Jonas, porque no caso, nós caímos no nível de analiticidade e num mero formalismo curricular que é muito cômodo, e as principais pessoas que eu vejo reclamarem disso são os autores dos livros didáticos. É muito complicado isso, né? Porque eles dizem, eu converso com alguns, tem uma colega na UVA, né, na minha universidade, que ela é autora de livros de matemática, para ensino fundamental 1 e 2. E como os livros dela, eles se propõem a uma perspectiva de interação, mas que eles se propõem a não ser a aula inteira. Eles se propõem a ser um recurso. E como é complicado, como quando ela vê currículos em que a proposta bimestral é o sumário do livro dela. Entende? É muito complicado isso, né? Assim, ela fez uma opção que deve ser enriquecida e regionalizada e adaptada e ali em cima de tudo aquilo. É claro que o professor tem toda uma série de questões, principalmente com a pandemia e tudo, mas nós temos que repensar, né, nos nossos currículos e tal. E a perspectiva hegeliana dialética, ela nos ajuda a ter essa noção da mediação, da complexidade, da necessidade que a complexidade e da contradição e que a contradição precisam ter, que elas
precisam agir, que elas precisam ser expostas para os nossos alunos. Nossos alunos deles devem ser apresentados a essas perspectivas, né? E não ficar simplesmente na analiticidade. Aí por isso que é muito fácil você apreender as pessoas nessas ficções de um mundo onde existem mocinhos e bandidos, né? Onde não existem linhas tênues, onde tudo parece muito preto no branco. É muito fácil, né? E o Hegel diz que não, o mundo é muito complexo. Vamos seguir aqui, né? Vamos seguir. Outra questão interessante. Então, por isso que o Hegel diz, o que eu estou mostrando aqui são fatos, tá? São fatos, né? Não são opiniões. Não estou dando opinião. Aí ele vai fazer uma crítica ao sensível, e aqui a gente volta lá a uma discussão que ele fez lá na Fenomenologia do Espírito, no primeiro capítulo, certo? O que é isto, visar, né? Onde ele faz uma brincadeira com os limites da sensibilidade, porque o sensível é muito indeterminado, ele é insuficiente para nos dar uma determinação, uma conclusão, uma efetivação, um conhecimento mais apurado das coisas, da realidade. Então, o pensamento ele não pode se fiar na mera sensibilidade, nessa mera compreensão das coisas a partir dos sentidos, do sensível, certo? Essa discussão ele já nos demonstrou, né? Então, ele já deixou bem claro aqui essa diferença entre o sensível e o pensamento. Que é a diferença, que é a singularidade. E aqui eu abro um adendo, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, que existe uma diferença entre particularidade, singularidade, universalidade. Que parece que é muito tranquilo nós trabalharmos com a identidade entre particularidade e singularidade. E em Hegel, isso não acontece. O particular é uma coisa, o singular é outra coisa. E o universal é outra coisa. Né? O singular é algo único. Né? O singular, a singularidade, é diferente da particularidade. A particularidade, imagine a singularidade, a particularidade como um singular geral, generalizado. Certo? E a singularidade é uma característica mais, uma particularidade mais individualizada, mais determinada. Então, é como se nós estivéssemos falando de graus aqui. Certo? São graus. Então, é sutil, mas é interessante nós sabermos disso, porque no decorrer do livro, em alguns momentos ele vai falar o particular, outras vezes ele vai falar o singular. E ele não fala o singular por acaso. Ele fala porque está bem determinado isso. Pois não, Carita? Oi, Marcos, você podia repetir essa parte aí que você falou dessa particularidade, da singularidade? Porque eu achei muito esclarecedora, mas passou muito rápido, eu queria anotar, por favor. Ah, tá. No caso, existe esses três termos, né? E o Hegel sempre vai trabalhar nessa dialética desses três termos: a particularidade, a singularidade e a universalidade. Então, a universalidade ela já foi bem compreendida naquela, já fiz essa exposição, né? A universalidade em Hegel é sempre uma Sim, tá relação claro. entre particular e universal. Não tem como. Agora, a particularidade, ela é como se fosse uma parte generalizada, certo? É um indivíduo, mas é uma condição de individualidade que todos
possuem. Então, ela é meio genérica, certo? E a singularidade, ela é uma particularidade mais individual. Se eu fosse fazer uma analogia, certo? Eu diria que existe a humanidade, e isso é uma particularidade, e existe a caritidade. E a caritidade é algo que cabe à carita. É uma singularidade, é algo de singular. É algo que não tem em todos os indivíduos, entende? É algo que cabe a um indivíduo específico. E é algo que, note, são determinações de seres humanos? São, entende? Só que existe uma determinação que determina especificamente um algo em particular, vamos dizer assim. E o outro determina vários algos. E esses algos partilham isso em comum. E esse outro não. Tá? Então, a singularidade, é por isso que ele diz, a diferença entre o sensível e o pensamento deve se colocar em que a determinação do sensível é a singularidade. E enquanto o singular, de modo inteiramente abstrato, está também na conexão. O sensível é um ser fora de um outro, cujas formas abstratas mais precisas são o ser ao lado de um outro e o ser ao lado e depois de um outro. Então, olha só como o Hegel ele é tão didático que chega a ser incompreensível. Né? Ele está falando de uma besteira, é uma tautologia tão grande isso daqui que ele está falando que nós não conseguimos entender. Ele está dizendo o seguinte: o que é o sensível? O sensível é uma existência fenomênica, material, natural, certo? E que ocupa um lugar no tempo e espaço, tá certo? Isso é o sensível. Então, o sensível, ele existe ao lado de outro sensível. Ele tá praticamente explicando de outra forma a lei de Newton, de que um corpo não pode, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Né? Se tornou até bobo agora a frase, né? Era tão bonita, né? Você chega num grupo de amigos e expõe isso do jeito que o Hegel expôs aqui, né? É um ser fora de um outro, cujas formas abstratas mais precisas são o ser ao lado de um outro e o ser ao lado e depois de um outro. São os átomos, né? Ele basicamente está explicando para a gente isso. Ó. Um ser sensível é um ser que não está, ele está necessariamente fora do outro, ele não está no outro, ele não pode ocupar o mesmo espaço que o outro. Ele está depois ou antes de um outro, certo? Ele está ao lado, antes ou depois de um outro. Então, isso é um ser sensível. Por ele estar diferenciado em relação ao outro, então a sensibilidade ela é um singular, ela é algo que é uma característica que ela é uma particularidade de cada ser, mas o fato de cada ser ocupar um determinado lugar no tempo e no espaço faz com que ele seja uma singularidade. E depois ele vai fazer aquela brincadeira que ele fez lá na Fenomenologia do Espírito, do aqui e do agora. Para a gente adiantar-se, né, ele diz o seguinte: o que é o aqui e o que é o agora? Né? O aqui é uma palavra que significa uma localização espacial. Se eu digo aqui nesse momento é o meu escritório aonde aqui na minha casa, é a minha casa no meu escritóriozinho, certo? Aí se eu me desloco e eu vou para a casa da minha mãe, aqui não é mais escritório na casa de Marcos. Aqui é a casa da mãe de Marcos. Então, o aqui, ele sofreu uma alteração. E assim, os aquis, eles vão variar de acordo com o momento em que eles forem mencionados.
Então, essa é a brincadeira do aqui. O agora, do mesmo jeito. Agora é 7 para as 5 da tarde. Mas daqui a 6 horas já vai ser um outro horário. O agora vai ser um outro horário. E assim sucessivamente. Certo? Então, o sensível, ele não me dá garantias, certo? De universalidade. Ele me dá apenas singularidades. Momentos muito singulares, que são vividos aqui e agora. Certo? Aí, quem é que pode nos ajudar? Santo Agostinho pode nos ajudar. Lembra que o Santo Agostinho dizia que nós somos incapazes de falar sobre o tempo, porque o tempo é uma categoria que, quando nós começamos a falar sobre ele, ele já não é mais o que era, logo é impossível nós erigirmos um discurso sobre o tempo, porque ele sempre está deixando de ser o que é. E se ele está deixando de ser o que é, nós nunca podemos prever o que ele será. Logo, nós não podemos falar sobre o futuro. Logo, a gente não. E se nós falamos sobre o passado, nós estamos falando sobre aquilo que deixou de ser. Então, nós nunca falaremos sobre o que o tempo é, de verdade, porque ele sempre está sendo, ele nunca é. Né? Então, quando nós falamos sobre aqui e agora, nós falamos sobre singularidades, que são momentos que acontecem em momentos específicos, por razões específicas e não se repetem. Então, eles não têm universalidade. Eles são singularidades. Né? E aí uma definição de singularidade interessante. A particularidade é diferente. Né? A particularidade ela é mais frouxa. Né? Ela tem essa característica de ser horários, horas, minutos. Isso são particularidades. Agora, 17 horas, 16 horas, 55 minutos, 37 segundos, tantos milissegundos do dia tal, em local tal, realizando tal ação, isso é muito singular, né? Convenhamos, né? E são momentos que não voltam mais, né? Realizados por tal, nesse dia tal eu estava num grupo de estudos Hegel, né? E quem sabe nunca mais participe desse grupo. Então, foi uma experiência vivida para uma vez e nunca mais e tal. Então, note, né, são momentos muito singulares. Né? Então, é disso que o Hegel está falando. Então, o representar tem tal matéria sensível por conteúdo. Tá? Vamos adiantar aqui, para ver se nós concluímos a explicação desse bendito parágrafo 20. Aqui o conteúdo é o pensamento. Tanto mais que também está presente a forma da universalidade. Por ser um conteúdo em mim. E, de modo geral, por ser ele uma representação. Então, note, olha a diferença que ele está querendo fazer. Certo? Ele está querendo dizer que nós não podemos confundir o pensamento que a lógica trabalha, que é o pensamento enquanto tal, o pensamento condição de estruturação da realidade. Você não pode confundir esse pensamento, que é disso que vai tratar no livro inteiro, com a mera formalização de uma representação de alguma coisa. Como, por exemplo, a ideia do aqui e do agora, que são meros singulares, que não podem, de forma alguma, serem consideradas universalidades. O pensamento, enquanto tal, que a lógica, que a ciência da lógica vai tratar, são pensamentos sobre universais concretos, sobre o universal enquanto tal, o universal que traz dentro de si a contradição. Esse é o pensamento que nós estamos trabalhando. É o pensamento da filosofia do Hegel, que não deve ser identificado com esse resquício de pensamento, esse pedacinho de pensamento, que são os pensamentos que o eu e a subjetividade trabalham. Certo? Então, ele está explicando para a gente o que são os pensamentos enquanto representação, para diferenciá-los do pensamento
enquanto conceito que será trabalhado no decorrer do livro, para a gente não ficar confundindo os conceitos. Tá? Nesse sentido, o Hegel ele é, vou repetir, muito didático. Ele só é difícil de ser compreendido nessa didática dele. Aí ele vai falar sobre a complexidade, né, a dificuldade de nós entendermos isso quando nós tratamos as coisas de forma isolada. Né? Porque simplesmente dizer que os conceitos, as palavras, né, elas são simples, é muito fácil se nós simplesmente não estabelecermos o vínculo dialético que elas possuem. Dizer que Deus é Deus, dizer que o direito é direito, fazer essas tautologias, são coisas são coisas mais fáceis, né? Agora, dizer coisas mais complexas, isso daí requer relação, requer mediações, requer explicações, requer uma compreensão muito maior, requer que o pensamento ele comece a fazer ilações, e isso é muito mais, requer muito mais da gente, né? Então, dizer que Deus é criador do mundo, aqui já é uma forma mais complexa do que dizer que Deus é Deus. Né? Que Deus é um ser onisciente, o que é onisciência, o que é onipotência? São coisas mais complexas. Aí ele vai dizer, a representação coincide com o entendimento. Aí isso é muito legal porque o entendimento até então era sinônimo de razão. Certo? E não por acaso nós vamos ter títulos de livros como Ensaio sobre o Entendimento Humano, né, do David Hume, a obra do John Locke, né, a resposta do Leibniz sobre o entendimento humano, texto do Spinoza sobre o entendimento. Então, o tratado sobre a correção do intelecto, ou do entendimento. Então, no caso, nós temos uma identificação entre razão e entendimento. E o Hegel, ele vai ser um dos que vai surfar na onda do Kant, porque o Kant vai ser o primeiro a fazer essa diferenciação, né? Que é uma formalização da razão, que é o entendimento, e existe a razão que lida com a complexidade, com a contradição. E aí é dessa razão que trata a ciência da lógica. E nós não podemos confundir. Aí ele vai dizer que existe uma diferenciação entre a representação e o pensamento. Certo? E aquilo que eu estava expondo, né, que ele vai dizer que são os problemas da linguagem, né? Existe uma filosofia da linguagem do Hegel, tem até um texto que é do Quentin, está ali longe, que é muito interessante, né, a filosofia hegeliana da linguagem, tá? Acho que é do segundo para o terceiro capítulo da fenomenologia do espírito, certo? Aí, no caso, ele tem essa discussão sobre os limites da linguagem. A linguagem, ela acaba nos limitando da nossa forma de pensar. E não que nós sejamos capazes de pensar para além da linguagem, mas nós temos que adequar a linguagem, muitas vezes, a essas fórmulas de pensamento. O pensamento, ele tem que dar conta da complexidade. E por isso que a linguagem, ela tem que ser capaz de acompanhar esse processo. Então, a linguagem é realmente, em Hegel, um grande instrumento. Ela não se identifica com a razão. A linguagem, ela é um instrumento que a razão utiliza. Então, a linguagem, ela tende a ser realmente
um instrumento em expansão. Tá? Ela não vai se limitar, né? Ela não vai. Por que ela não vai se limitar? Porque ela não pode restringir o ato de pensar. Dá licença aqui só um instante. Prontinho. Não é o Quentin, não. Perdão. É o Henry Launer. Henry Launer. Henry Launer. Launer. E tem a Vânia Fischer-Concetin. Vânia Fischer-Concetin. São dois livros bons, fininhos, bonzinhos, sobre a questão da linguagem Hegel. Vale a pena vocês darem uma conferida. Eles saíram pela editora Unijuí, certo? São bons textos. Então, no caso, aqui eu já expliquei sobre a questão do aqui e do agora. Eu vou só para a gente acabar, chegamos ao nosso teto, eu vou só trabalhar essa última questão aqui, ó. A questão do eu, né, para nós fecharmos. O eu é o universal em si e para si. Isso é Kant, tá? E a comunidade é também uma forma de universalidade, mas uma forma exterior. Todos os outros homens têm de comum comigo serem um eu. Assim como é comum a todas as minhas sensações e representações serem minhas. Mas eu, abstratamente, enquanto tal, é a pura relação consigo mesmo. Então, o eu, certo? O eu que o Hegel está chamando a atenção, ele é a grande representação do pensamento enquanto ato, certo? Então, todas as demais, as sensações, as representações, os desejos, eles são consequências do pensamento. Então, mesmo esses pensamentos, essas ideias, essas representações que no começo do parágrafo eram identificadas com o pensamento, na verdade, eles são elementos do pensamento, eles são partes do pensamento, eles são particularizações, atos do pensamento. Certo? O pensamento, enquanto tal, é o que faz com que essas coisas ocorram. Ele não pode ser confundido. É a mesma coisa que você confundir parte e todo. Eles são partes, eles não são o todo. Certo? O eu, na verdade, que está sendo trabalhado aqui, não pode também ser identificado com o eu Marcos ou com o eu seres humanos. É o eu, certo? O eu pensamento. Esse eu pensamento também não pode simplesmente ser lançado para um ser supramundano. Não pode ser simplesmente dizer, então é o eu de Deus, o eu divino. Não pode, também não dá certo isso em Hegel. Nós estamos falando sobre o pensar, sobre o eu que estrutura, que se identifica com a estrutura do mundo, a estrutura das coisas. Lembra que pensamento e ser são a mesma coisa? Então, quando eu falo em pensamento, eu falo sobre estrutura das coisas. Certo? A natureza, ela é identificada com esse pensar. Certo? O sujeito que age, ele é uma expressão desse pensamento. E aí, o Spinoza, que o Hegel, muitas vezes, ele escreve para o Schelling dizendo, nós nos tornamos spinozanos, Schelling, né? Quando eles eram amigos ainda. O Spinoza nos ajuda muito a entender essa ideia de expressar, né? O ser humano, ele é uma expressão dessa relação entre ser e pensar.
dentro, enquanto um singular. Ele é uma singularidade porque ele expressa essa relação de universal e particular, de finito e infinito, certo? Agora, ele não pode ser identificado como sendo a própria, a própria universalidade, essa própria relação entre ser e pensar. Certo? Ele não é isso, porque senão nós cairíamos num panteísmo, e o Hegel não é panteísta. Né? Então, no caso, aí já é outra discussão. Né? Então, eu espero que todos tenham compreendido essa perspectiva, porque o pensar ele é livre dessas categorizações. E é por isso que a lógica do Hegel ela vai poder se identificar com uma perspectiva metafísica, que ele não vai estar fazendo a lógica tradicional, ele vai estar trabalhando com essa lógica que articula o pensamento enquanto tal, o pensamento que estrutura o real, mas o real efetivo, o real que aconteceu. Simplesmente porque o real aconteceu, é que o Hegel pôde olhar para ele e entendê-lo, compreendê-lo. Certo? Então, nada foi imaginado pelo Hegel. É outra coisa que ele gosta muito de dizer. Né? Tudo foi compreendido, conscientemente. Ele deixa bem claro. Né? Então, gente, eu agradeço muito pela participação de todos vocês, né, nesse nosso encontro de hoje. Eu gostaria de pedir para vocês que nos e-mails eu vou estabelecer um contato maior com vocês. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é do grupo de estudos Hegel, né? Quem quiser participar desse grupo de WhatsApp, né, que lance pelo e-mail os fones. Mas quem quiser ficar só no e-mail, não tem problema nenhum, eu vou ficar me comunicando pelo e-mail. Vocês também podem me encontrar pelas redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook. Então, a gente pode ficar também trocando figurinhas por lá, tá certo? Aí, no decorrer da semana, quem quiser ser o leitor da próxima semana, aí vocês me indicam, né? Quem é que poderia ser? Eu vou enviar para vocês o texto em formato PDF para todo mundo trabalhar com a mesma versão e aí vocês vão lendo os próximos parágrafos. A leitura é assim mesmo, tá certo? Nós vamos parar muito. Eu espero nos próximos também ouvir mais vocês, né? Mas vocês veem que se depender de mim, eu vou metralhando aqui, né? A gente vai seguindo aqui na leitura e no debate. Podem mandar as perguntas, eu gosto de ser desafiado com as perguntas. E podem convidar também colegas, né? Eu só não gostaria que a gente ficasse divulgando muito link para não ter aqueles ataques virtuais chatos, né? De pessoas que não têm interesse pelo grupo, simplesmente querem fazer ataques. Então, se for enviar o link para alguém que seja para algum conhecido e coloca para ele não divulgar muito, mas podem fazer seus convites também, tá certo? Então, vai ficar gravado, depois eu vou postar no grupo do Lê o vídeo para quem não conseguiu assistir todo, né, quem chegou um pouco mais atrasado, poder pegar o começo e assim a gente poder sempre estar discutindo o que foi trabalhado nos encontros anteriores também. Gente, muito obrigado. Cuidem-se, cuidem dos seus e até semana que vem.